Sabe, enquanto nossas circunstâncias nos controlarem, podemos dizer que o diabo está no controle da nossa vida porque ele pode mexer com nossas circunstâncias. Ele sabe exatamente como apertar seus botões e em qual momento apertá-los. Vou te contar um segredo. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Quer saber? Não seria o mesmo se você não tivesse se juntado a mim. Creio que você vai me ajudar a pregar melhor, então ore por mim enquanto eu lhe trago a palavra. Eu já orei por você para que você a receba e ela te ajude no seu dia a dia. Hoje eu quero falar sobre algo que todos nós precisamos, que é a estabilidade emocional. Uau! Sabe, eu era tão emocionalmente instável há 55 anos atrás, quando Dave e eu nos casamos, porque eu tinha sido abusada sexualmente pelo meu pai. Eu fui realmente maltratada na minha infância e nunca tive um bom exemplo e eu me lembro de Dave dizer que depois que tive alguma mudança positiva na minha vida, ele disse, me lembro de quando eu dirigia do trabalho para casa à noite, pensando, será como ela vai estar esta noite? É muito triste ter que viver com alguém assim, mas eu era desse jeito porque as minhas circunstâncias ditavam como eu me sentia e o que eu fazia. Agora, a Bíblia diz em Romanos 8, verso 29, que nós somos predestinados por Deus para sermos moldados conforme a imagem de Jesus Cristo. Então, isso basicamente significa que todos nós devemos crescer espiritualmente e continuar crescendo até nos tornarmos como Jesus. E claro, isso vai nos levar uma vida inteira, nenhum de nós vai ser assim, nem mesmo quando Jesus vier nos buscar, mas nós devemos sempre estar fazendo progresso. Em Colossenses 1, versos 28 e 29, diz, ele é aquele que nós anunciamos, admoestando e ensinando a todos vocês com toda a sabedoria, para que possamos, ouça isso, apresentar cada um plenamente maduro em Cristo. Agora, o apóstolo Paulo disse que esse era o seu objetivo, trabalhar com as pessoas até que pudesse apresentar cada uma delas totalmente maduras em Cristo. E se você me ouve ensinar muito, você sabe que boa parte do meu ensinamento é sobre a maturidade espiritual, sobre crescer em Deus e não apenas permanecer um bebê cristão. É sobre realmente viver a vida, não apenas ir à igreja no domingo e achar que é só isso que precisa, mas, na verdade, ouvir a palavra e praticar o que ouvimos. Paulo disse, para este fim luto arduamente com toda a energia que Cristo tão poderosamente opera em mim. Então ele disse, eu realmente trabalho nisso. Eu me esforço para trabalhar com vocês e ajudá-los a amadurecer em Cristo. Você está crescendo em seu relacionamento com Deus? Você está crescendo, está melhorando o tempo todo em comportamento? Você está crescendo naquela área de não deixar que as suas circunstâncias ditem como se sente e o que faz? Você pode dizer agora que você melhorou um pouco em relação ao que era no ano passado? Deus não está nem um pouco chateado se não conseguimos, mas Ele quer que nós estejamos fazendo progresso. As emoções dizem que elas são o inimigo número 1 do crente. E todos as temos. Talvez mais do que tudo as pessoas nos dizem como se sentem. E bem, eu sinto, eu não sinto. E sabe, realmente não podemos viver de acordo com sentimentos e sermos espiritualmente maduros. As emoções nos dizem como nos sentimos, mas não nos dizem a verdade. As emoções estão sempre mudando e geralmente sem qualquer aviso. Eu chamo isso de sentimentos inconstantes. Podemos ir para a cama de um jeito e acordar no dia seguinte de outro totalmente diferente. Elas mudam diariamente ou às vezes mudam até de hora em hora.
Eu disse a alguém esta semana, nossos corpos são muito interessantes, sabe? Hoje é quinta-feira e eu estou aqui fazendo isso, mas na terça eu me levantei e me senti muito bem o dia todo. E quarta-feira já me levantei e, por algum motivo, simplesmente não consegui render nada naquele dia, não consegui ficar totalmente acordada. Eu não me sentia mal, mas simplesmente não estava bem. E hoje de manhã acordei e me senti bem de novo. E então, às vezes é difícil entender essas coisas, mas tem algumas coisas que podemos aprender. Podemos ver algo e sentir que queremos comprar, mas provavelmente não podemos pagar por aquilo ou até mesmo nem precisamos daquilo. Você já comprou alguma coisa por emoção e 2 dias depois pensou, por que comprei isso? Eu gostaria de não ter comprado? É muito ruim quando você compra algo e concorda em fazer parcelas de 5 anos e nem tirou tempo para pensar naquilo. Nós precisamos, eu sempre digo, deixe as emoções diminuírem e depois decida. E vou contar uma pequena história que eu conto de vez em quando que ajuda a esclarecer esse ponto. Vários anos atrás, provavelmente uns 35 anos, nós não tínhamos muito dinheiro e eu tinha trabalhado e economizado a ponto de ter $275 e isto era uma fortuna para mim naquela época. E eu queria um bom relógio. Se eu usasse um relógio que não fosse de um bom metal, isso deixava o meu braço verde. Assim eu queria comprar algo que fosse bom. E assim estávamos no shopping um dia e eu realmente não fui com a intenção de comprar o relógio. Eu achava que não tinha dinheiro bastante, mas fomos a uma joalheria e havia um relógio muito bonito lá, sabe? Eles podem fazer algo bonito, mas não significa que seja de boa qualidade. E ele era muito bonito, ele tinha alguns strass e eram brilhantes, lindos demais. E ele era banhado a ouro. E esse revestimento pode desgastar, sabe? E eu experimentei, gostei muito e os vendedores são realmente bons nisso. Eles sabem como ajudar seus sentimentos a querer algo mais e mais. Então, ele disse, se você comprar isso hoje, e é sempre assim, você tem que comprar agora. Se você comprar hoje, eu te dou 10% de desconto. Mas isso só vale para hoje. Fiquei tão tentada a comprar aquele relógio, mas teria custado todo o dinheiro que eu tinha. Digamos que fosse $260 ou algo assim, com imposto, custaria todo o meu dinheiro. Mas eu estava aprendendo, eu já pregava algumas coisas sobre estabilidade emocional na época, então eu já dizia, deixa as emoções diminuírem e depois decidem. Então eu disse ao vendedor, eu vou pensar nisso um pouquinho e depois, se eu quiser, eu volto. Então, eu saí pelo shopping, comecei a andar pelo shopping e eu fiquei pensando, será que realmente quero gastar meu dinheiro com isso? Eu não tinha certeza aí. Então, passei por uma loja onde havia um terninho na vitrine. E eu me lembro que era um terno roxo, era listrado de preto. Era um terninho que marcava a cintura e ele tinha um babado lindo. E eu realmente gostei demais dele, sabe? E Dave não ajudou em nada, porque ele disse, é perfeito, ficou lindo, você tem que ter um desses. Ele disse, vamos experimentar. Então, eu entrei e eu experimentei, com certeza ficou maravilhoso em mim. O problema é que eles tinham em 2 cores, tinham vermelho também, e eu fico bem de vermelho, eu fico bem de roxo. Mas o terninho, um deles iria me custar quase todo o meu dinheiro. Bem, agora eu tinha um dilema, porque eu não podia comprar a roupa e o relógio. Então, o que eu iria fazer? Assim, eu disse ao vendedor, vou dar uma volta e vou decidir se eu quiser eu volto. Agora, quero que se lembre disso, porque alguns de vocês precisam começar a dar uma volta antes de comprar algo. Ou você precisa pensar sobre isso, e é incrível como podemos querer tanto algo no dia que vemos, mas se formos para casa, no dia seguinte nós pensamos, isso não é tão importante para mim. Então, eu dei uma volta pensando, compro o terno, compro o relógio. E sabe o que eu acabei pensando? Quer saber? Mais do que eu quero esse relógio, mais do que eu quero essa roupa, eu não quero ficar quebrada.
Eu queria ter dinheiro para que, se eu quisesse levar um dos meus filhos para almoçar, eu pudesse. Ou se visse algo mais em conta, eu queria poder comprar e ainda ter algum sobrando. Então fui para casa e não comprei nenhum dos dois. Sabe de uma coisa? Se você obedecer a Deus, Ele te abençoará. Algumas semanas depois, meu marido pegou o dinheiro que ele tinha guardado. Ele tinha economizado mais do que eu. Nós dois tínhamos uma mesada na época. Ele comprou o relógio e os 2 terninhos. E fiquei com meu dinheiro. Oh, é assim que se vive, veja. Eu esperei e Deus me abençoou. Quero encorajá-lo a aprender a esperar. É a ter tempo para pesquisar seu coração e realmente pensar sobre o que quer e no que Deus quer que você faça, antes de se jogar e fazer algo pela emoção. Hebreus 5:12, sabe? Paulo diz aos cristãos: a essa altura vocês deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine todas as verdades elementares e fundamentais da palavra de Deus novamente. E então ele diz: vocês continuam precisando ouvir as mesmas coisas de novo e de novo porque isto ainda não funciona em suas vidas. E não importa o quanto ouvimos algo, a menos que esteja funcionando em nossa vida, precisamos ouvir de novo. E ele diz: vocês precisam de leite, não de alimentos sólidos. Agora, o que ele quis dizer, bem sabe, um bebê tem que beber leite por um período, porque isso é tudo que seu organismo consegue lhe dar. Então você finalmente começa a dar alimentos sólidos, geralmente coisas que são amassadas ou papinhas para bebês. E gradativamente adiciona mais e mais sólidos. Bem, a palavra de Deus é assim. Eu posso pregar para você o que eu chamo de mensagens de leite ou de sobremesa. E você vai ficar feliz com isso, você vai adorar, você vai receber. Eu posso dizer o quanto Deus te ama, o quão maravilhoso Deus te fez, os dons que você tem, e o bom plano que Deus tem para a sua vida, e todo mundo vai amar isso, sabe? Mas se eu começar a ensinar sobre perseverança, paciência, sobre passar por coisas que são difíceis e não desistir delas, dar coisas que Deus manda você dar que você realmente não quer entregar. E agora isso é outra história. Às vezes as pessoas não recebem essas mensagens, elas podem até ouvir, mas elas não obedecem. Isso é muito interessante para mim, porque eu posso ir a um culto na igreja e dizer: bem, pessoal, hoje eu vou pregar sobre como receber o seu milagre de Deus. E, cara, todo mundo aplaude e torce e fica muito felizes, sabe? Mas se eu disser: pessoal, hoje eu vou ensinar sobre a paciência. Ninguém aplaude. Mas se eu ouso dizer: hoje eu vou ensinar sobre sofrimento, tudo morto e quieto na igreja. Como ministro da palavra de Deus, você tem que ter coragem de pregar coisas para as pessoas que elas não querem ouvir, porque o feedback que recebe delas não será muito encorajador para você. Paulo disse: irmãos, eu não posso me dirigir a vocês como pessoas que vivem pelo Espírito, mas como pessoas que ainda são mundanas e meros bebês ou crianças em Cristo. Eu lhes dei leite, não comida sólida, porque não estavam prontos para isso. Na verdade, vocês ainda não estão prontos, porque vocês ainda são mundanos. Pois há ciúmes e brigas entre vocês. Agora, isso é interessante. Ele está dizendo que enquanto tivermos ciúmes uns dos outros e brigarmos uns com os outros, ainda somos bebês na fé. Sabe por quê? Porque essas coisas são motivadas pelas emoções. Você feriu meus sentimentos. Você me deixou brava, então agora eu não vou te perdoar nem falar com você mais. Ou qualquer que seja o caso. E nós precisamos aprender a não deixar que o que as outras pessoas façam nos leve para o nível delas. Precisamos saber o que Jesus quer que façamos. Ele nunca mudava. Não importava do que os fariseus o acusassem, não importavam do que as pessoas o acusassem, nem mesmo a forma como as pessoas o tratassem, ele sempre permanecia o mesmo.
E, cara, esse era um desejo do meu coração. Por tanto tempo, eu não queria que minhas circunstâncias me controlassem, entende? Sabe, enquanto nossas circunstâncias nos controlarem, podemos dizer que o diabo está no controle da nossa vida porque ele pode mexer com nossas circunstâncias. Ele sabe exatamente como apertar seus botões e em qual momento apertá-los. Vou te contar um segredo. Um dos momentos em que ficamos mais vulneráveis é quando estamos muito cansados ou não nos sentimos bem. É bem mais provável que você se comporte de maneira ruim durante esses momentos do que em outros, e então, algumas vezes, você tem que ir para algum lugar e ficar quieto. Sabe, quando eu termino as conferências, e eu preguei 3 ou 4 vezes e viajei, e falei. Muitas vezes digo ao Dave, provavelmente vou ficar quieta hoje porque eu quero me recuperar, e ele sabe disso, e muitas vezes eu só quero ficar sozinha, sabe? E isso é melhor, porque assim posso descansar, me recuperar e voltar a ser a pessoa que eu devo ser. Nunca tome nenhuma decisão séria ou grandes decisões quando suas emoções estiverem altas ou baixas. Veja, se você se sente muito bem, cara, eu posso fazer qualquer coisa. Se você se sente para baixo, cara, eu não posso fazer nada, sabe? E então eu aprendi eu mesma quando costumava sair do país e fazer viagens missionárias 3, 4 vezes ao ano. Oh, nós fazíamos grandes cruzadas na Índia, na África, e havia centenas de milhares de pessoas lá, e era tão empolgante. Uau! Eu ficava, depois que eu pregava para aquelas pessoas, e talvez fosse a última sessão, e milhares de pessoas tivessem sido salvas, era simplesmente maravilhoso. Então, sabe, na hora eu começava a fazer planos para voltar, eu quero voltar e fazer isso, e aquilo outro. E meu filho, que cuidava de tudo, ele, no começo começava a fazer planos também, sabe? Mas então, quando chegávamos em casa, eu estava exausta, eu pensava, eu não sei se eu quero fazer isso mais. E assim ele meio que aprendeu a esperar até que minhas emoções se acalmassem, antes de descobrir o que eu realmente queria fazer. Então, repetindo, não tome nenhuma decisão quando suas emoções estiverem altas ou então baixas. Espere até que as coisas se acalmem e se equilibrem. Deixe-me dizer de novo. Aprenda a esperar antes de fazer compras, antes de você tomar grandes decisões. Se você é uma pessoa impaciente, você não gosta de esperar. Eu não gosto de esperar. Gosto de tomar decisões rápidas. E é desafiador para mim, às vezes, esperar. Mas, cara, você ficará longe de problemas se apenas aprender a esperar. E eu acho que estou conversando com pessoas que precisam ouvir isso, porque você está quase na iminência de tomar uma decisão que talvez não seja a decisão certa para tomar, sabe? Ou talvez esteja prestes a recusar algo para o qual Deus quer que você diga sim. Viva com um pouco mais de cuidado. E você vai gostar muito mais da sua vida. E você tem que ter cuidado também quando tem emoções feridas. Nossas emoções podem ficar machucadas e sangrando, sabe? Elas não estão visivelmente vertendo sangue, mas suas emoções podem ser machucadas e feridas, assim como seu braço ou sua perna. As pessoas que foram maltratadas. Se você foi abusado, foi maltratado e foi traído, se mentiram para você, seja qual for o caso, esse não é um bom momento para tomar decisões, e pessoas com emoções feridas, honestamente, não tomam decisões muito boas às vezes. Como quando fui abusada e então eu sentia que ninguém não queria me querer, e eu me casei com o primeiro homem que apareceu, e eu sabia no fundo que aquilo estava errado, mas tinha tanto medo que ninguém me quisesse que acabei me casando a si mesmo. E com certeza foi um pesadelo de 5 anos.
Veja, não é sábio fazer as coisas por medo ou pelas emoções, especialmente se você foi ferido. Raiva, autopiedade, ciúmes, insegurança, culpa e muitas outras coisas estavam deixando as pessoas, e a mim também, infelizes. E se você é infeliz, vai fazer as pessoas ao seu redor também serem infelizes. A forma que nos sentimos hoje é muitas vezes causada por algo que aconteceu ontem, ou na semana passada, ou mês passado, ou mesmo quando nós éramos crianças. Se você está de mau humor ou emocionalmente chateado, ficando irritado ou impaciente, veja o que aconteceu ontem. Isso pode estar causando o seu problema. Houve um tempo em que eu não estava dormindo bem, eu não sabia o porquê, e eu finalmente perguntei a Deus por que eu não estou dormindo. É incrível o que Deus te fala se você parar e perguntar em vez de tentar descobrir sozinho, sabe? Imediatamente lembrei de uma situação na qual eu tinha sido rude com alguém, mas não tinha me arrependido nem pedido desculpas à pessoa. E assim que tomei aquela decisão de que eu ia pedir perdão para ela quando amanhecesse, eu me arrependi, pedindo a Deus que me perdoasse. Eu dormi bem, sabe? Se você tem pecados não confessados em sua vida, isto vai incomodá-lo. Se você é crente, isto vai incomodar sua consciência, você não vai se sentir bem. E às vezes, se não enfrentamos a verdade sobre o que está acontecendo, então colocamos a culpa em coisas que não têm nada a ver com a situação. Ou sabe, você pode estar de mau humor hoje porque comeu muito açúcar ontem. Eu tenho uma filha que é muito sensível ao açúcar. Ela tem alguns problemas de açúcar no sangue. E se ela comer muito açúcar, isso a deixa emburrada. Ou às vezes até mais facilmente irritada. Conheça a si mesmo. E cuide de si mesmo. Não deixe seus sentimentos arruinar a sua vida. Como foi o seu dia ontem? Foi estressante? Você dormiu bem ontem à noite? Recebeu uma má notícia ou talvez tenha tido uma decepção? Você se ofendeu ou discutiu com alguém ou ficou com raiva? Você está mantendo falta de perdão? Se você tiver problemas não resolvidos, eles continuarão envenenando sua alma até que sejam resolvidos. Nós somos muito bons em negar as coisas, não é? E a única forma de resolver é enfrentando a verdade. Ela é difícil de se enfrentar. Especialmente se ela é algo não tão bom sobre nós com o qual não queremos lidar realmente. Cara, eu adorava culpar o Dave até que Deus me disse que a culpa não era do Dave, era minha. Eu não gostei disso, mas era verdade. Eu era o problema, não era ele. Era eu o problema. E uma das coisas que eu estava fazendo era colocar no Dave a responsabilidade pela minha alegria. E Deus disse, não, é trabalho dele fazê-la feliz. É seu trabalho ser feliz. E colocamos em outras pessoas responsabilidades que são nossas. Precisamos parar com isso. Tenha uma conversa honesta com Deus. Ele pode ajudá-lo muito se você tiver uma conversa honesta e aberta com ele. E o que quer que faça, não mantenha falta de perdão no coração. Porque você nunca pode realmente ser uma pessoa alegre se você tem ódio ou falta de perdão no coração por outra pessoa. Uma coisa é certa, as emoções tóxicas nunca serão resolvidas se ignoradas. As emoções que são mais prejudiciais são a falta de perdão, a depressão que não é tratada, ódio, preocupação, medo, culpa e frustração. Gostaria de tempo para falar de cada uma delas, mas não tenho. A Bíblia fala muito sobre a raiva. Na sua ira, não peque. Não dê lugar ao diabo. Então, você pode sentir raiva, mas não tem que agir de acordo com ela. Algo que tenho dito recentemente, que acho que vale a pena ouvir hoje. Talvez se esta for a única coisa que você se lembrar desse ensino, já vai te ajudar. Você não precisa sentir vontade de fazer a coisa certa para fazê-la. Vou dizer de novo, você não precisa sentir vontade de fazer a coisa certa para fazer a coisa certa. Quer saber, Jesus não sentiu vontade de ir para a cruz. Mas ele foi. Ele pediu a Deus 3 vezes, se possível, passe esse cálice de mim.
Por favor, no entanto, ainda assim, seja feita a tua vontade e não a minha. É isso que precisamos dizer a Deus.